Mais uma sessão desta segunda Câmara de Direito Público. Getúlio Félix. Dizia tempo não tirava férias, e os dias de férias fizeram esquecer a formalidade. Se bem que eu também ainda vou continuar de férias, e para que fique registrado, eu estou ressalvando minhas férias na data de hoje para participar desta sessão. Hoje, na presidência, em razão de ausência justificada da eminente presidente desta Câmara, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Então, como eu estava dizendo, declaro aberta mais uma sessão desta segunda Câmara de Direito Público, na data de hoje, 15 de outubro de 2025. A composição da Câmara na data de hoje está formada por mim, Maria Iraneide Moura Silva, em substituição, conforme já informei, a eminente desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Também pelos desembargador e desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite e Tereza Neuma Duarte Chaves. Também presentes na sessão de hoje, o digno procurador de Justiça, doutor Luiz Laércio Fernandes Melo, que eu costumo chamar de conterrâneo, né, o Melo lá da Meroca, e pelo também presente aqui, não menos digno, doutor Vitor Emanuel, defensor, representante da Defensoria Pública Geral do Estado. Vejo aqui presente a sessão, se eu não me engano, que isso mesmo é o jornalista, e isso é Edson Silva, lá da minha região, da minha cidade, de que sou oficialmente sobralense. Também, o doutor Luiz Leste está dizendo também, é sobralense, então estamos todos em casa. O Beatriz também, nem só que tem sobralense hoje aqui. Hoje é feito o registro das presenças, cumprimento a todos aqui na pessoa da Câmara de hoje, desembargador Evaldo. Cumprimentar também os advogados presentes, tanto aqui na sala física e na virtual. Eu vou iniciar a sessão aqui fazendo o registro dos processos adiados. Temos um dossagem da relatoria da desembargadora Tereza Neuma Duarte Chaves, de número 023-8094-22-2021, conforme dito da relatoria da desembargadora Tereza Neuma, e também, agora, do PJE, do sistema PJE, os processos de número, ele está o 135 da pauta do PJE, de número 020, 49, 41, 82, 2022, da relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Retirado de mesa os embargos de declaração na apelação de número
023 80 94 22 2022. Da relatoria da desembargadora Tereza Neuma Duarte Chaves. Também da relatoria da desembargadora Tereza Neuma, o processo de número 005 04 14 07 2021. Este aqui retirado de pauta, né, desembargadora Tereza? Retirado de pauta. Também retirado de pauta e da relatoria da desembargadora Tereza Neuma, aqui do sistema PJE, a apelação de número 005 04 14 07 2021. Quero ainda registrar que temos ainda uma sequência de processos adiados, esses com pedido de vista, que tem que ser adiado em razão da ausência da desembargadora Tereza Neuma, perdão, da desembargadora Nailde. Então, vamos lá, o processo de minha relatoria, de número 017 55 80 77 2015. Da relatoria da desembargadora Tereza Neuma, o processo de número 000 90 304 2019. Ainda da desembargadora Tereza Neuma, do sistema SAGE, o agravo de instrumento 062 10 99 61 2025. Também do PJE e da relatoria da desembargadora Tereza Neuma, o processo de número 300 63 80 09 2024. Este agravo de instrumento. Continuando ainda da relatoria de desembargadora Tereza Neuma, o agravo de instrumento de número 300 35 72 94 2025. Na sequência ainda da desembargadora Tereza Neuma, o agravo de instrumento de número 335 85 93 2025. Desembargadora Tereza Neuma, outro agravo de instrumento de número 062 99 19 06 2024. Para da relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, a apelação de número 322 52 61 2023. Seguindo ainda da relatoria do desembargador Evaldo, a apelação de número 300 38 04 06 2025. E, por fim, o seu último, né, Beatriz, da relatoria da desembargadora Tereza Neuma, a apelação de número 0200 710 08 2022. Todos esses processos que eu anunciei serão apresentados na próxima sessão desimpedida, todos porque a maioria com pedido de vista e precisam da presença da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira.
Eu vou iniciar agora chamando os processos com preferência sem sustentação oral. Então, os embargos de declaração da minha relatoria, 71 do PJE, esse pedido de preferência sem sustentação, como disse, embargo de declaração, que tem como embargante PepsiCo do Brasil Limitado e embargado o Estado do Ceará. Me fez esse pedido o doutor Aldo Carlos Júnior, representante da embargante. Então, os embargos estão assim resumidos pela proposta de emenda tributária e processual civil, embargos de declaração em apelação civil, restituição de ICMS, prescrição, ausência de vícios, caráter protelatório, embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados com aplicação de multa. Então, não entendi estarem aqui presentes nenhuma daquelas hipóteses de reconhecimento para modificar a decisão já proferida, de sorte que, resumidamente, eu estou desprovendo os embargos de declaração, reconhecendo o caráter protelatório e aplicando a multa, que a decisão que já foi provisoriamente confirmada pelos demais membros da turma julgadora, então, de forma unânime. Portanto, eu proclamo o resultado, embargo de declaração conhecido, mais vezes providos à unanimidade nos termos do voto desta relatoria. Também da minha relatoria, embargos de declaração de número 027, 58, 69, 42, 2020, embargante município de Fortaleza, embargado Joaquim Bezerra Soares, fez o pedido do doutor Maurício de Melo Bezerra. Tá? Número 5 do PJE. Resumido pela Caixa Alta da emenda, direito administrativo e processual civil, embargo de declaração em juízo de retratação, ação declaratória de obrigação de fazer, acumulada com indenização por danos, omissão e contradição, parcial acolhimento sem efeito infligente. A sentença de parcial procedência, condenação, pagamento de R$ 6.000 a título de dano moral e a realização de obras de escoamento pluvial em 6 meses, sob pena de multa de R$ 1.000, limitados a 30 dias. Apelações do município alegou a ausência de nexo causal e violação do princípio da separação dos poderes. Autor requereu majoração dos danos morais, condenação em danos materiais e honorários de 20%. Após negando provimento ao apelo do município, parcial provimento da parte autora e a remessa necessária para majorar o dano moral para R$ 10.000 e honorários para R$ 2.500. Embargos de declaração do município por omissão e contradição quanto à obrigação de fazer, prazo por multa, rejeitados inicialmente. O STJ, após rejeitar o recurso especial, em sede de agravo interno, determinou novo julgamento dos aclaratórios para sanar a omissão. A questão em discussão consiste em saber
se o acordo embargado incorreu em contradição quanto ao valor do dano moral fixado e se houve omissão quanto ao prazo para cumprimento da obrigação de fazer e a multa aplicada em caso de descumprimento. Razões de decidir. Reconhecida contradição, corrigido para constar que o dano moral foi fixado em R$10.000, suprida a omissão, prazo 6 meses para obras, quanto por ser mantido por ser razoável em face da omissão administrativa, portanto, reiterada. Multa de R$1.000, limitada a 30 dias, considerando proporcional diante da necessidade da efetividade da decisão judicial. Majoração dos honorários advocatícios confirmada em R$2.500. Embargos parcialmente providos apenas para esclarecer e complementar, sem alteração substancial do resultado do julgamento. Tanto embargo de declaração conhecida e parcialmente providos em juízo de retratação apenas para sanar a contradição e suprir a omissão sem efeito infringente. Aqui eu esclareço também que a votação provisória já foi confirmada. Essa decisão eu peço aos eminentes componentes da turma se confirmam o voto provisório. Desembargador Evaldo? Sim, presidente, mantenho o voto provisório, acompanhando Vossa Excelência. Obrigada, desembargador Evaldo. Desembargadora Tereza? Também, Excelência, confirmando o voto provisório. Então, proclamo o resultado do embargo de declaração conhecido e parcialmente provido, sem efeito infringente nos termos do voto desta relatoria. Não temos mais pedido de preferência sem sustentação, vamos para os de preferência com sustentação oral. Eu inicio aqui pela apelação de número 301-790604-2023 da minha relatoria, que tem como apelante Maria das Graças da Silva e apelado município de Fortaleza. Quem fez o pedido para sustentação foi o doutor Osmar Celestino Júnior, representando a apelante. Doutor Osmar se encontra aqui já, pois não? Boa tarde. Pronto, doutor Osmar, está devidamente parlamentado, então, informo que Vossa Excelência tem um prazo regimental de 15 minutos para fazer a sua sustentação. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Pois pode iniciar. Inicialmente, boa tarde a todos. Estar presente nessa colenda da Câmara é uma honra e gostaria de cumprimentar todos os desembargadores que a compõem, os ilustres representantes do Ministério Público, da Defensoria, os servidores, demais advogados. Presidente, esse é um processo que a apelação ela foi muito sucinta no critério do cesseamento do direito de defesa, né? Essa é uma ação de demolição
movida pelo município de Fortaleza, em face da Dona Maria das Graças, né? De um imóvel que ela já reside há mais de 30 anos, um imóvel que ela possui o justo título de proprietária desse imóvel. Infelizmente, o imóvel está inserido numa região que vem sofrendo depredações da sua parte imobiliária, notadamente pelo descaso da prefeitura em dar apoio ali aos aqueles que estão à margem da sociedade, e não é diferente do caso da Dona Maria das Graças, né? A casa dela, que ao longo dos anos, por uma situação de extrema pobreza, não teve condições de reformar ou mantê-la de uma forma mais adequada, mas é o lar da Dona Maria das Graças há mais de 30 anos, onde ali reside ela e a filha, certo? Onde compõe o seio familiar da Dona Maria das Graças. Então, essa ação de demolição que iria retirá-la de lá era de extrema situação de direito e sentimental para a Dona Maria das Graças. Mas a situação não é só essa, Excelência. A situação aqui, Dona Maria das Graças, quando intimada da ação, por questões até de possibilidade de contratar um advogado particular, e esse faz esse trabalho pro bono, certo? Procurou a Defensoria Pública para fazer a sua defesa, e a qual acostou nos autos uma contestação, quando, através de uma associação, que esse causídico ajuda na região ali do Pirambu, né, antigo Pirambu, hoje Nossa Senhora das Graças, né? Conhecemos o caso da Dona Maria das Graças e nos habilitamos nos autos, pedindo ao juízo que fosse, naquele momento processual, aberto vistas ao novo patrono, para o novo patrono tomar o pleno conhecimento, né, inclusive junto à própria prefeitura, o que é que a prefeitura tinha de indicação de atos para aquela região, né, até porque nós estávamos se dirigindo ali ao final do ano, possivelmente uma troca de gestão, né, e esse pedido de vistas, essa garantia que teria, processualmente falando, a Dona Maria das Graças com o seu novo representante não foi conferido. Logo em seguida, né, veio a sentença, sem realmente olhar a esse pedido, né, de vistas, de uma possível, nenhum saneamento do processo houve. Após a contestação, houve o nosso pedido de ingresso de patrocínio da ação, e logo depois a sentença, sem mesmo oportunizar as partes a dizer o que queria produzir, né, poderia ser produzido aí dentro do processo. Eu não vou enumerar aqui, que vocês sabem, mas inúmeros atos, né, como perícia técnica, se realmente aquele imóvel estava sob risco de desabamento, porque o imóvel está lá até hoje, né? Está lá até hoje da mesma forma. E esse cessamento de defesa, Excelência, causou realmente dentro do processo, né, um malferimento ao direito do justo processo da ampla defesa contraditória, e a apelação, notadamente nesse quesito, né, que os autos retornem ao juízo de primeira instância, para que seja instruído de forma amplamente qualificada, que realmente a Dona Fátima possa vir a produzir, ou mesmo dentro do processo lá de primeira instância, consigamos, junto à prefeitura, uma nova situação para a Dona Fátima, porque abandonar a sua casa, mesmo indo para um aluguel social, é um risco de perder até o imóvel, porque nós estamos falando no Pirambu, que há invasão todo o tempo. Se ela sair um segundo de lá, não vou qualificar aqui o tipo de pessoas, mas na mesma hora tem invasão. Então, assim, por isso do pedido do retorno dos autos, processamento do direito de defesa, presidente, para que esse processo seja realmente bem instruído, como o processo judicial do Brasil
garante aos seus jurisdicionados para que realmente a justiça seja a mais lídima possível. Obrigado, excelência. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Osmar. Eu vou, após aqui a fala do nobre causístico, eu vou, para ter melhor compreensão, me aprofundar um pouco melhor, analisar, apesar de já ter feito essa vista, como faz algum tempo que a gente estava preparada esse processo, e o retorno das férias, vou ir de vista para melhor análise. Ok, presidente. Muito obrigada, doutor. Na sequência, eu chamo aqui a julgamento a apelação de número 327.90.27/2025, da relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Tem como apelantes o município de Maracanaú e Catarina Lênia Assunção Apolônio. E apelados também, que aqui são as duas partes apeladas. Então, apelante e apelado, as mesmas partes. E quem fez o pedido para sustentação foi o doutor Jofre Medeiros Montenegro, representando a senhora Catarina Lênia Assunção Apolônio. Doutor Jofre se encontra? Presente, excelência. Doutor Jofre? Presente. Vossa Excelência me escuta? Escuta? Estou presente aqui. Tá muito baixo o áudio do senhor, doutor Jofre. Consegue me... Pronto, melhorou agora, excelência? Agora sim. Agora eu ouço muito bem. Vamos lá. Doutor Jofre está representando a dona Catarina, né? Exatamente. Doutor Jofre, vejo aqui pela proposta de voto e pela votação provisória que o voto contempla o pleito da sua constituinte. Ainda assim, o senhor deseja fazer a sustentação? Somente agradecer e, mais uma vez, me sinto honrado de estar aqui. Hoje, no dia especial, que é a data do Dia do Professor, e mais uma vez essa colega da Câmara está louvando aí o Dia do Professor, acatando a tese de indenização do direito do professor. Então, meu muito obrigado, e gostaria de deixar aqui a homenagem a todos os professores do Brasil, principalmente esses da rede pública, que tanto se esforçam pela educação do nosso país. Muito obrigado. Doutor Jofre, realmente, hoje é o Dia do Professor, profissional que merece todos os aplausos, né? Então, passo aqui ao eminente relator para que faça aqui o seu resumo do julgamento. Pois não, presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, a pessoa de quem eu cumprimento todos os presentes, o digníssimo Procurador de Justiça, doutor Luiz Laércio, doutor Defensor Público, doutor Vitor, embargadora, estimada colega Tereza Neu, advogados, doutora Beatriz, pessoa de quem também cumprimento os servidores e assistentes. Presidente, eu vou me ater aqui ao projeto da emenda na parte resumida, que eu acho que é suficiente. Direito constitucional e administrativo, apelações cíveis, professora da educação básica, município de Maracanaú, redução de carga horária em 50% sem prejuízo de vencimentos, conversão em pecúnia das horas excedentes trabalhadas, adicional de horas extras, 50%, requisitos essenciais,
requisitos legais preenchidos, Estatuto do Magistério Municipal, Lei de Responsabilidade Fiscal e inoponibilidade para afastar direito subjetivo de servidor, recurso do município desprovido, recurso da autora provido, correção de ofício dos consectários legais, juros de correção. É a síntese do voto, presidente. Seja suficiente. Obrigada, desembargador Evaldo. Desembargadora Tereza. Obrigada, Excelência. Estava aproveitando aqui para cumprimentar na pessoa de Vossa Excelência a todos, realçando também na homenagem ao professor, bem letrado pelo nobre advogado que os defendeu, e acompanho integralmente o eminente relator. Eu, por minha vez, também ratifico o voto provisório e acompanho a relatoria, proclamando o resultado. Recursos conhecidos, sendo desprovido o recurso do município de Maracamaú e provido o recurso da senhora Catarina Lênia Assunção Apolônio. Decisão unânime nos termos do voto do eminente relator. Muito agradecido. Boa tarde a todos. Boa tarde. Anuncio o agravo interno de número 371, 59, 27, 2025, da minha relatoria. Tem como agravante o Estado do Ceará e agravado Pedro Marcelo Silva Júnior, representado por sua curadora Iris Dalva Cavalcante Escarcela. Advogado que fez o pedido para a sustentação foi o doutor Eduardo Antônio Dias Cristino. O doutor Eduardo está presente? Sim, Excelência, me faço presente. Boa tarde. Boa tarde, doutor Eduardo. Eu não vejo. Pronto, agora sim. Eduardo, eu vejo aqui também, pelo resultado da votação do voto provisório, que a decisão contempla o pleito do seu constituinte. Ainda assim deseja fazer a sustentação? Não, Excelência, apenas ouvi o voto. Pois não. É só fazer aquilo que em resumo pela proposta de emenda. Está assim redigido. Constitucional e administrativa, agravo interno, mandado de segurança, militar da reserva, falecimento, pensão por morte, filho inválido, comprovação, laudo médico, dependência econômica, configuração, artigo 5º, parágrafo 1º, letra B, parágrafo 3º da Lei Complementar de número 21/2000, recurso conhecido e desprovido. Vossa Excelência deseja essa leitura da emenda toda ou já se dá por satisfeito e depois acessa o voto na íntegra? Tudo bem, Excelência, então eu consigo acessar depois do voto, sem nenhum problema. Só mesmo agradecer aí pela oportunidade e desejar uma boa tarde de trabalho para a colega da turma. Obrigada. Desembargador Evaldo. Eu confirmo o meu voto, acompanhando Vossa Excelência, presidente. Obrigada, desembargador Evaldo. Desembargadora Tereza. Acompanho Vossa Excelência. Obrigada, desembargadora Tereza. Proclamo então o resultado, recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade nos termos do voto por mim proferido. Em seguida, eu anuncio a apelação de número 300-0264-73-2023, da relatoria da desembargadora Tereza Neumann Duarte Chaves, em como apelante GM Ferragens Limitada e apelado do Estado de Ceará.
Quem fez o pedido para fazer a sustentação foi o doutor João Ribeiro Costa Neto, representando a apelante. Doutor João Ribeiro está na sala? Doutor João? Opa, Excelência, consegue me escutar? Sim. E vê-lo também agora. Então, doutor João, a exemplo dos dois processos anteriores, eu vejo também que aqui o resultado da votação provisória é favorável à sua constituinte. Ainda assim, deseja fazer a sustentação? Não, Excelência, somente ouvi o voto. Pois não. Passa a palavra, então, à eminente relatora. Obrigada, senhora. Entra, então, a emenda. Apelação civil, direito tributário e processual, mandato de segurança, dialeticidade e recurso que impugna as questões tratadas na sentença recorrida. Alteração cadastral de ofício do CNAE fiscal, ausência de prévia oportunização de defesa administrativa, violação ao contraditório e ampla defesa, apelação civil conhecida e provida. É assim que me manifesto, realçando que essa é apenas a parte dos verbetes da emenda, né? Ela vem desenvolvendo todos esses itens, respectivamente, no corpo. E acredito que atenda ao requerido, finalizando com o dispositivo que a apelação civil conhecida e provida, a sentença reformada para a concessão da segurança. Obrigada, desembargadora Tereza. Eu ratifico o voto provisório, acompanhando Vossa Excelência e indago o desembargador Evaldo. Acompanho a eminente relatora, presidente. Obrigada, desembargador Evaldo. Programa resultado. Recurso conhecido e provido à unanimidade nos termos do voto da eminente relatora. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, Excelência. Obrigada. Na sequência, eu anuncio a apelação de número 005-0986-69-2007, que tem como apelante Francisca Wanda da Silva, e apelado Estado de Ceará, e Clínica Centro Imagem, Endoscopia Digestiva e Ultrassonografia Geral. Aqui, quem fez o pedido para fazer a sustentação foi o doutor Lucas Matos da Silva, representando a dona Francisca Wanda da Silva. Doutor Lucas está em sala? Sim, Excelência, boa tarde. Boa tarde. Doutor Lucas, o senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. Então, o senhor pode iniciar a sua sustentação pelo prazo regimental de 15 minutos. Excelentíssima senhora presidente, relatora, desembargadora Maria Iraneide, na pessoa de que eu cumprimento os demais integrantes desta corte, meus cumprimentos ao ilustre representante do Ministério Público, ao ilustre representante da Defensoria Pública, à senhora secretária, aos advogados e advogadas presentes nesta sessão. Trata de apelação cujo objetivo é a reforma integral da sentença do juiz Acó, que considerou ausente elementos da responsabilidade civil do Estado do Ceará no presente caso. Com todo respeito ao juiz Acó, excelências, o julgamento foi contrário à prova dos autos. E aqui permitam-me, excelências, um breve relato dos fatos. A senhora Francisca Wanda, ora apelante, por duas oportunidades, em junho de 2006, julho de 2006, foi à Santa Casa de Misericórdia devido a dores abdominais e um quadro febril. Na primeira oportunidade, os profissionais da Santa Casa ministraram soro. Ao retornar à sua casa, ainda com todas as dores, com quadro febril, retornou novamente à Santa Casa de Misericórdia. Momento em que os profissionais solicitaram a realização de ultrassom. No entanto,
na Santa Casa não se realizava tal exame, e encaminhar a senhora Francisca Wanda para o Hospital Geral de Fortaleza. Ao chegar lá, uma demora excessiva, a apelante decidiu fazer o exame numa clínica particular, que é uma das apeladas. Em posse desse exame, que deu como conclusão a suspeita de apendicite, a senhora Francisca Wanda, no dia 21 de julho, à noite, retorna ao Hospital Geral de Fortaleza e entrega o exame aos médicos da emergência. Os médicos da emergência, com base apenas nesse exame, decidiram por realizar uma cirurgia exploratória, chamada laparotomia exploratória. E aqui é importante dizer, excelências, que a senhora Wanda entrou à noite, dia 21 de julho de 2006, e apenas foi operada no dia 22 de julho de 2006. E todo esse período, não houve realização de nenhum outro exame para confirmar o ultrassom. Não houve realização de uma tomografia. Não houve absolutamente nada. Inclusive, na época da tramitação de primeiro grau, o diretor-geral do Hospital Geral de Fortaleza diz no documento de ID 1850-3297 o seguinte, que após a avaliação por um cirurgião geral e realização de exames complementares, decidindo fazer a cirurgia exploratória. Excelência, o Estado do Ceará, em sua contestação, não anexou nenhum exame. Absolutamente nenhum exame. E o ônus da prova era o Estado do Ceará, com base no artigo 373, inciso 2 do Código de Processo Civil. E aqui não se está discutindo o conceito de obrigação de meio, nem que a obrigação dos médicos é de meio de resultado. Nesse ponto, até se concorda que a obrigação dos médicos é de meio, como bem disse o Ceará. Na verdade, o que se demonstrou nos autos e o que se busca aqui nesta sustentação é mostrar que os médicos do HGF à época não foram diligentes, não tiveram cuidado, decidiram de forma apressada, sodada, em realizar uma cirurgia com base em um único exame. Excelências, é fato notório que a cirurgia, da mais simples à mais complexa, tem seu risco e traz suas consequências. E a consequência que foi trazida neste caso foi uma cirurgia feia, horrenda na barriga da senhora Francisca Wanda. E aqui, com todo respeito ao juiz Acó, pouco importa se a incisão da cirurgia foi boa, foi perfeita. Na verdade, se tivesse havido o mínimo de realização de exames para ter uma decisão mais assertiva, a senhora Francisca Wanda sequer teria essa cicatriz, sequer teria essa marca, que não dá para esquecer. Então, diante desses elementos, é que a senhora Francisca Wanda entende, sim, que a responsabilidade civil do Estado do Ceará está presente por omissão, pois não foram realizados nenhum exame, volto a dizer, da noite do dia 21 de julho de 2006 até o dia 22 de julho de 2006, nenhum exame para confirmar um ultrassom que veio de uma clínica particular, ou seja, o exame que sequer era do Hospital Geral de Fortaleza. Por fim, excelências, permitam-me fazer breves comentários sobre o parecer ministerial. O Ministério Público foi a favor, opinou pela cassação da sentença para a realização de perícia. A priori, até se concordaria com o Ministério Público. O problema são dois. A perícia solicitada pelo Ministério Público não vai ter objeto, porque, como dito anteriormente, o Estado do Ceará não juntou nenhum exame. Então, a perícia não tem como verificar nenhum documento para saber se era necessário ou não a realização de exames complementares antes da cirurgia da senhora Francisca Wanda. E acredito que o Hospital Geral de Fortaleza, depois de 12, 13 anos, não terá mais nenhum documento a respeito da cirurgia da senhora Francisca Wanda, até porque exames não existiram. E o segundo problema é que a realização de uma perícia
retorno dos autos, sentença, futuras apelações, vai penalizar apenas uma pessoa, que é a senhora Francisca Wanda, que há muitos anos busca por justiça neste caso. E apenas agora ter seu caso ouvido por essa colenda Câmara. Então, diante dessas razões, excelências, a apelante roga pelo provimento da apelação, com a reforma integral da sentença e o julgamento procedente dos seus pedidos, tal qual estão na inicial. Muito obrigado. Obrigado, doutor João. Perdão, doutor Lucas, passa agora a leitura do voto. Em juízo de admissibilidade, conheço do presente recurso, uma vez que há atendido os requisitos intrínsecos e extrínsecos. A controvérsia recursal diz respeito à responsabilidade civil do Estado de Ceará e da Clínica Centro de Imagem de Endoscopia Digestiva e Ultrassonografia Geral, quanto aos constituintes morais advindos na diligência do procedimento diagnóstico. O efeito, nos termos do artigo 5º da Constituição Federal e dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a ilicitude da conduta voluntária, omissiva ou comissiva, que viole direito ou cause dano a outrem por negligência ou imprudência, mesmo que exclusivamente moral, gere o dever de reparação nos termos delineados pela Constituição Federal. E também pelo Código Civil, previsto seu artigo 187. Diante de tal norte normativo, extrai-se que para alguém ser condenado ao pagamento de indenização por danos, é necessário que estejam configurados os pressupostos da responsabilidade civil, ou seja, que tenha ocorrido a conduta omissiva ou comissiva e que tenha havido dano, que haja nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo experimentado pelo ofendido. E em casos de responsabilidade subjetiva, que haja culpa do agente. O dano moral perseguido, a sua reparação nos autos, consiste na lesão de direitos de conteúdo não suscetíveis de aferição pecuniária, onde o ato ilícito agride os direitos personalíssimos da pessoa, de forma que abala sua honra, reputação, seu pudor, dignidade, sua paz e tranquilidade, causando-lhe aflição e dor, e podendo abalar a forma como se relaciona consigo mesmo, com seu próximo e até com a sociedade de modo geral. Por sua vez, a responsabilidade civil do poder público, seja de ordem subjetiva, seja objetiva, depende da observância de seus requisitos mínimos, quais sejam: a existência de um dano, b, ação ou omissão administrativa, c, ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa, e d, a ausência de causa excludente de responsabilidade estatal. Assim está previsto no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, e no mesmo sentido, o artigo 43 do Código Civil. Nesse toar, à luz da teoria do risco administrativo adotada pela Constituição Federal, o dever de indenizar atribuído à administração, em regra, prescinde da comprovação de culpa, bastando a verificação do dano e do nexo causal entre o dano e a conduta do agente estatal, sendo, portanto, o poder público responsável pelos atos dos seus agentes, que, nesta qualidade, causarem a terceiros, somente se admitindo a exclusão da responsabilidade objetiva quando ausente um dos elementos que a caracteriza, conduta ou fato administrativo, dano ou nexo causal, ou ainda nas hipóteses de excludente do nexo causal, quais sejam culpa exclusiva do particular e culpa exclusiva de terceiro, ou caso
conflito de força maior. Por outro lado, nos casos de omissão do poder público, a responsabilidade do Estado é subjetiva, sendo necessário comprovar a existência de uma das modalidades de culpa, negligência, imperícia e imprudência, aplicando-se a teoria da culpa do serviço público, ou da culpa anônima do servidor público, ou culpa administrativa, ou ainda parte do serviço. Situação que se amolda à presente hipótese de notícia, negligência do procedimento de diagnóstico médico. Norteado em tais premissas, apesar da insurgência recursal, assiste razão ao juízo sentenciante, posto que não se encontram evidenciados elementos probatórios capazes de estabelecer de forma concreta um liame com aptidão suficiente a atrair a responsabilidade sobre as sequelas que a requerente afirma ter sofrido por ato negligente do hospital. Explica-se. Inicialmente, importa observar que o juízo de origem, ao sanear o feito, determinou a intimação das partes, tendo a requerente expressamente concordado com o julgamento antecipado do mérito, considerando suficientes as provas produzidas no caderno processual, razão pela qual não prospera o pedido ministerial. Ademais, no caso, a recorrente informa ter procurado o serviço público de saúde com muitas dores na região abdominal e sintoma febril de maneira constante, e foi administrado antiespasmódico, substância que previne ou interrompe a contração dolorosa e involuntária dos músculos do intestino, abdômen e sintoma reprodutor. Sem efeito, portanto, retornou à Santa Casa de Misericórdia e informa ter sido encaminhada ao Hospital Geral de Fortaleza para a realização de exames complementares. Entretanto, às suas expensas, procurou a clínica particular requerida para realizar a ultrassonografia abdominal na data de 21 de julho de 2006, que concluiu, abro aspas, apêndice secal medindo 20 milímetros de espessura, processo inflamatório do apêndice secal, ID 1850-2922. Na mesma data, conforme o relatório de alta médica anexada, no ID de número que vou me abster ler, houve a internação e o início do tratamento com realização de laparotomia exploratória e apendicectomia. Não foi evidenciada apendicite, mas realizada apendicectomia acidental. Os achados cirúrgicos foram líquido seroso livre na cavidade abdominal e periapendicite. A biópsia realizada, por sua vez, apontou apêndice vermiforme com suas estruturas íntegras, sem exudação inflamatória aguda, que foi corroborado pelo encaminhamento médico do ambulatório de gastroenterologia, por não ter sido evidenciado processo inflamatório macroscópico em ação em órgão intraabdominal, necessitando de investigação diagnóstica para serocite. O relatório apresentado pelo diretor-geral do HGF confirma o quadro acima, porquanto informa que, aspas, de acordo com a descrição da operação constante do prontuário aberto em seu nome, foram achados líquido seroso livre da cavidade
periapendicite e processo inflamatório em cirrose. Procedeu-se, então, à apendicectomia incidental clássica, fecho aspas. Nesta perspectiva, não há evidência nos autos de conduta imperita, negligente ou omissa por parte do hospital estadual ou do profissional que realizou os procedimentos médicos, ou ainda da clínica de ultrassonografia, especialmente tendo em vista os achados cirúrgicos e os exames anexados e o encaminhamento ao especialista para investigação de possível serosite. Assim, inexiste a comprovação do nexo causal apto a configurar a responsabilidade civil, considerando também como ponderado na origem que, com base no exame realizado e na amnese da unidade de saúde hospitalar, haja vista o persistente quadro de muitas dores na região abdominal e sensação de febre, houve a investigação através de procedimento cirúrgico do apêndice com posterior realização de biópsia e da descrição detalhada no prontuário clínico das ações médicas praticadas, que inclusive consubstanciam obrigação de meio. Do contrário, está-se atribuindo à parte apelada uma responsabilidade por resultado em razão da atuação médico-hospitalar, cuja obrigação em relação ao paciente é, em verdade, o emprego da melhor técnica e diligências possíveis sem assumir compromisso de cura. Ademais, as fotografias colacionadas indicam cirurgia com incisão normal e cicatriz uniforme, ou seja, consequência esperada de uma cirurgia bem-sucedida, circunstância corroborada pelo prontuário médico, porquanto consta cicatriz cirúrgica longitudinal, ímpar e umbilical, sem edema, fecho aspas. Portanto, o nexo causal entre os narrados danos e a conduta dos referidos não restou suficientemente demonstrado em se firmar a responsabilidade civil. Nesse atuar, não se comprovando que o exame e atendimento médico prestado foi aquém do devido, considerando as provas do caderno processual, não há falar em indenização. Portanto, eu trago aqui, nesse sentido, algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, né, aqui, esta primeira da relatoria da ministra Nancy Andrighi, e daqui da Corte Estadual, embargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, desembargadora Maria Iracema Martins do Vale e desembargador Paulo Francisco Banho Pamos. Então, é por estas razões, tais considerações, mostra-se inviável a reforma da sentença, uma vez que se mostra escorreita ao caso. O posto conhece o recurso de apelação, mas para negar-lhe provimento, mantendo a sentença nos termos em que proferida. Majoras honorários policiais para 2% do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil. Contudo, deve ser observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária concedida. É como o desembargador Wagner vota. Pois não, presidente. Muito atento eu fiquei ao ouvir o voto de Vossa Excelência. Aliás, eu quero cumprimentar antes o doutor Lucas. E o voto de Vossa Excelência me parece muito escorreito, lamentando, infelizmente, eu escutei, me parece que essa ação data de 2006, muito antiga, mas, infelizmente, nós não podemos fazer uma outra coisa se não julgarmos
de acordo com o que está posto no processo, nos autos, assim como em função da jurisprudência, da doutrina e da decisão dos tribunais. Por isso, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Obrigada, desembargador Evaldo. Voto, desembargadora Tereza. Excelência, também ouvi atentamente, né, tanto Vossa Excelência, uma argumentação bem consistente, que aponta realmente para desprovimento da apelação e as argumentações do doutor Lucas, né? Apenas para uma reconferência, eu gostaria de pedir vista dos autos. Pois, Vossa Excelência, vista concedida. Em seguida, eu chamo a julgamento a apelação de número 023-6194-67-2023, também da minha relatoria, que são duas apelações, Carlos Eduardo Litzak, não sei bem pronunciar, e o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, representando o senhor Carlos Eduardo, Não, mas ela está representando o Carlos Eduardo, a doutora Daniela, fez pedido para sustentação, está em sala, doutora Daniela? Sim, Excelência. Eu indago aqui. Se dispensa a leitura do relatório. Sim, Excelência. Daniela, então, a senhora tem o prazo regimental para fazer a sua sustentação. Muito obrigada. Boa tarde, colega da Câmara, boa tarde, ilustres desembargadores, nobres colegas advogados, boa tarde. O presente caso trata-se de um pedido de auxílio-acidente para o senhor Carlos Eduardo, que é assistente administrativo e recebeu auxílio doença durante 26 de 2 de 2020 até 11 de 5 de 2020. O presente auxílio-doença, ao qual eu me refiro, foi decorrente de acidente de trabalho, um acidente itinerante, aonde ocorreu fratura de ossos da perna direita, foi um acidente, na realidade, de percurso, né? Esse acidente, ele ocasionou e ocasiona até os dias atuais bastante dor, mobilidade reduzida, perda de força e rigidez da perna direita. Ocorre, Excelências, que como é de praxe, desses processos em que o INSS busca-se um benefício junto ao INSS, sempre é deferido o pedido de perícia médica. Ocorre, Excelências, que essa perícia médica, ao nosso olhar, ela não foi realizada da forma melhor possível. Não houve resposta aos quesitos formulados pela parte autora, conforme folhas 63 a 65, e, ademais, pedidos de esclarecimento das folhas 103 a 107. Todos esses pedidos foram totalmente desconsiderados, ou seja, a rainha das provas, num processo de auxílio-acidente, ela não foi respeitado, na realidade, o contraditório e a ampla defesa, que foram os pedidos de esclarecimento e resposta aos quesitos. Ressalto ainda que o seu Carlos Eduardo, ele apresenta uma homologação de PCD, conforme declarações nas folhas 84 e 86, aonde é declarada uma redução de dorsoflexão e mobilidade de tornozelo direito, marcha claudicante em rotação externa.
Ou seja, já existe, excelências, um documento em que afirma que ele tornou-se deficiente por conta desse acidente de trabalho. Não houve sequer, no ato da perícia médica, não houve sequer qualquer exame físico, demorando pouquíssimo durante a perícia, uma perícia altamente genérica, e limitou-se quase todos os quesitos a não se aplica. Normalmente, os quesitos têm que ser respondidos, e a quesitação que foi levada ao perito médico, em sua grande maioria, não se aplica, ou seja, não foram respondidos. Isso sem falar, excelências, nas respostas ao quesitos que foram formuladas pelo advogado e também os pedidos de esclarecimento que não foram devidamente esclarecidos. Nesse caso, a tribuna entende que houve sim uma redução laboral e consolidação de sequelas, conforme existe a homologação do PCD, e, ademais, recentemente, o recorrente, ele adquiriu uma credencial de estacionamento por ser deficiente físico junto à Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, a AMC, emitida em 19/9/2025, cujo documento foi anexado recentemente, porque o documento só foi emitido na data recente, né? Ou seja, excelências, não houve resposta dos quesitos, conforme eu havia falado desde o início. O ID é o 16.122.213 e páginas 2 e 3, e ressalto ainda que o nobre e ilustre representante do Ministério Público, ele entendeu, pelo conhecimento e provimento da apelação, pela nulidade processual, por não ter sido feita as apreciações aos quesitos. Então, excelências, na realidade, nós entendemos que, em primeiro lugar, nós pedimos para que o processo retorne para serem feitos os esclarecimentos da perícia, as respostas aos quesitos, já que a rainha das provas, essa prova não foi esclarecedora, como deveria ser, porque trata-se de um benefício previdenciário. E, em segundo lugar, nós entendemos que, por ele já ter se tornado deficiente em relação ao ocorrido, o julgamento já está maduro para a possível concessão de auxílio-acidente. Então, nesses termos, é que pede-se provimento à apelação. Muito obrigada a todos. Obrigada, doutora Daniela. Estava agora verificando aqui, não tinha anotação, mas, de qualquer modo, que a bunda não prejudica, embora a doutora tenha já feito a sua manifestação, eu percebi aqui que, o resultado provisório aqui do julgamento, que já atendia aos interesses do senhor Carlos Eduardo. De sorte que, resumidamente, doutora Daniela, eu estou acolhendo a preliminar que foi suscitada, de cessamento de defesa, anulando a sentença, né, determinando o retorno dos autos à origem, certo? Para que seja feita nova perícia, já que o laudo pericial não atendeu aos requisitos do artigo 465 e 473 do CPC. Como voto do desembargador Evaldo? Acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Desembargadora Tereza? Acompanho também, excelência, o voto da eminente relatora. Obrigada, desembargadora Tereza. Proclamo, então, o resultado da apelação do autor conhecida e provida, acolhida, que a preliminar, sentença anulada, retorno dos autos à origem e apelação do INSS prejudicada. A decisão, a unanimidade nos termos de voto desta relatoria.
Obrigada, doutora Daniela, uma ótima Muito tarde. obrigada, doutora. Muito obrigada a todos. Uma boa tarde, bons trabalhos. Obrigada. Eu anuncio aqui a apelação de número 301, 70, 34, 52, 2024, da relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Aqui tem como apelante Maíra Raquel Cunha Lima e apelado município de Fortaleza. Aqui quem fez o pedido para fazer a sustentação foi o doutor Francisco Evandro Paes, que já está aqui se posicionando na tribuna. Doutor Evandro, que eu vejo, Evandro, eu vejo aqui que o pleito da sua constituinte está sendo atendido pelo resultado provisório aqui do julgamento. O senhor dispensa a sustentação? Com certeza, excelência. Eu passo aqui para o eminente relator fazer a resumo do julgamento. Pois não, presidente. Cumprimentando o doutor advogado, resumo da projeto direito constitucional e administrativo, apelação civil em mandado de segurança, Monte Pio, cessação de pagamento, decadência, na ocorrência, ato administrativo sem assinatura, inexistência jurídica, sentença reformada, causa madura, ausência de processo administrativo prévio, a ofensa ao contraditório e à ampla defesa, recurso provido, segurança concedida. É o resumo do voto, presidente. Obrigada, desembargador Evaldo, desembargadora Tereza, acompanhe isso. Eu também ratifico o voto provisório, acompanhando a douta relatoria e proclamando o resultado do recurso de apelação conhecido e provido nos termos do voto do eminente relator, decisão unânime. Obrigado, doutor. Muito obrigada. E eu anuncio a apelação de número 31598, 11/2024, da minha relatoria, tem como apelante o município de Juazeiro do Norte, e a apelada Terezinha Agostinho Ribeiro Lobo, que fez aqui o pedido para sustentação, foi a doutora Karine Campos Lopes. Doutora Karine. Olá, boa tarde, excelência, tudo bem? Doutora Karine, eu vejo aqui pelo resultado da votação provisória do julgamento que ele está favorável à sua constituinte. Ainda assim, pretende fazer a sustentação? Não, excelência, eu dispenso e a próxima pauta também é minha, um assunto até semelhante Sim, da Evaldo, é bem verdade, eu vejo aqui que também é do município de Juazeiro do Norte, né? Eu vou anunciar, eu acho que o resultado, creio que seja o mesmo, que é a mesma matéria, né? Então, o seguinte, apesar de ser um agravo, a primeira apelação da minha relatoria, o segundo aqui é o agravo de instrumento de número 372, 43, 28, 2025, da relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, e também ele tem como agravante o município de Juazeiro do Norte e a agravada Ivoneide de Freitas Mendonça. No primeiro caso da minha relatoria, eu estou aqui só pelo caixa da emenda, eu vou fazer aqui a leitura do caixa alto.
apelação, cível, cumprimento individual de sentença coletiva, impugnação, acolhida, decisão, 113 aqui, JR, né? Decisão interlocutória, recurso capítulo, agravo do esse aqui, esse mesmo. Agravo, inadequação recursal, princípio da fungibilidade, inaplicabilidade, precedente superior do Tribunal de Justiça desta Corte. Recurso não conhecido. Portanto, deixando de reconhecer, em razão de não se aplicar ao caso a recurso de apelação, aqui o recurso adequado era o agravo do instrumento, precisa da possibilidade recursal não se aplica ao caso, por se tratar de erro, procedo, diante da expressão prevista legal quanto ao recurso adequado. Portanto, recurso não conhecido. Esse é o primeiro caso da minha relatoria. Eu vou fazer individualizado, desembargador Evaldo, acompanha? Sim, acompanho Vossa Excelência, presidente, nesse seu... Também acompanho. Recurso não conhecido, recurso do município de Juazeiro, não conhecido, à unanimidade nos termos do voto do eminente relator. O que o agravo de instrumento que eu já anunciei, a relatoria de Evaldo, agora preciso passar a palavra ao relator para fazer o resumo da sua decisão. Pois não, presidente. Eu cumprimento a doutora Karine Lopes, que deve estar lá nas bandas do nosso Cariri querido, né? Quanto ao voto, presidente, a emenda, Vossa Excelência já fez um resumo do voto de sua relatoria, de vossa relatoria, porém, o meu neste caso, quase idêntico. Direito processual civil, agravo de instrumento, impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, decisão que homologou cálculos e determinou a expedição de RPV, natureza de sentença, recurso cabível, apelação, erro grosseiro, princípio da fungibilidade inaplicável, recurso não conhecido. Eu resumo, presidente. Bárbara Tereza? Acompanho o eminente relator. E, por minha vez, também ratifico o voto provisório acompanhando o outro relator e proclamo o resultado de recurso não conhecido nos termos do voto do eminente relator, decisão unânime. Na sequência, nós temos a apelação em remessa necessária de número 026 6347 88 2020 da minha relatoria. Apelante Estado do Ceará, apelado Francisco Jorge Miranda de Souza. Temos aqui o pedido sobre aqui pela secretária da Câmara, doutora Beatriz, que vai entrar somente como pedido de preferência sem sustentação. Eu, em respeito ao pedido, eu vou fazer aqui a leitura do da emenda, né? Que eu 79, né? A emenda está assim redigida. Previdenciário, apelação cível e remessa necessária. Ação ordinária de restabelecimento de pensão por morte. União estável reconhecida judicialmente. Separação de fato comprovada. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Tanto que, no caso do benefício havido suspenso com base na alegação de inexistência de um Estado, ante o casamento anterior do autor, apesar da sentença transitada em julgado que reconheceu a convivência. A decisão apelada restabeleceu o benefício e condenou o Estado ao pagamento das parcelas.
Então, portanto, a questão de discussão é de saber se a existência do casamento anterior com separação de fato comprovada impede o reconhecimento da união estável para efeitos previdenciários. E se a sentença judicial que reconheceu a união estável produz efeitos perante a administração pública, mesmo sem participação do cônjuge anterior no processo. Tá? Nós vamos decidir. O óbito da instituidora do benefício ocorreu em 2005, sendo aplicável a legislação vigente à época, Lei Complementar Estadual de número 12, de 1999, que presume dependência econômica do companheiro. A sentença judicial reconheceu a união estável do autor com a servidora falecida e transitou em julgado em 2009. A ex-esposa do autor confirmou em juízo a separação de fato desde 1994. Tal circunstância afasta o impedimento legal previsto no artigo 1723, parágrafo 1º do Código Civil, conforme a tese do tema 529 do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência reconhece a eficácia erga omnes da sentença declaratória de Estado, inclusive frente à administração pública, mesmo que esta não tenha integrado o feito originário. Correta não da aplicação dos conceptos legais, conforme temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como a fixação dos honorários advocatícios em 10% nos moldes do CPC de 2015. Portanto, apelação e remessa necessária, conhecidas, mas desprovidas, sentença mantida. É como o desembargador Evaldo. Acompanho, Vossa Excelência. Desembargadora Tereza. Também acompanho, Vossa Excelência. Então, eu proclamo o resultado, apelação e remessa necessária, conhecidas, desprovidas, à unanimidade nos termos do voto por mim proferido. Decisão unânime. Foi o 13? Foi o 12, agora é o 13. Que pela sequência de pedido, apelação de número 0800 044 25 2022. A relatoria de desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, o apelante Francisco Sérgio Pinheiro Regadas, o apelado aqui é a Procuradoria-Geral de Justiça e a Superintendência Estadual do Meio Ambiente, SEMAS. Então, aqui quem fez o pedido foi o nosso digno procurador, doutor Luiz Laércio, que eu vou cumprir aqui o dever de informar que o resultado provisório contempla aqui os interesses da Procuradoria. Doutor Luiz Laércio vai... Dispenso. Tá? Muito obrigada, doutor Luiz Laércio. Passo, então, a palavra eminente para o Evaldo para fazer a síntese do julgamento. Esse processo, a doutora, que eu não lembro o nome, aquela sua conterrânea, que estava aqui representando o Ministério Público, a doutora... Pronto, houve uma petição do ID 2668223-8. Aí eu achei por bem retirar de pauta. E para ouvir o Ministério Público, foi ouvido, mas não concordou com era uma proposta de acordo, transação, né? E a SEMAS não se manifestou com relação a esse pedido da transação. Então, em resumo, projeto direito ambiental e processual civil, ação civil pública, construção em área de preservação permanente, demolição das edificações irregulares, recuperação ambiental e indenização por dano moral coletivo, inversão do ônus da prova, princípio da precaução, recurso desprovido. Esse é o recurso do apelante. Desembargador Tereza? Acompanho o eminente relator. Eu também
vou acompanhar, ratificando o voto que já proferi provisoriamente e proclamo o resultado. Recurso conhecido, mas desprovido, nos termos do voto do eminente relator, decisão unânime. E, por fim, que o último pedido é na apelação de número 315-1643-2023, da minha relatoria, tem como apelante Benevaldo Gouveia dos Santos, e apelado do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e quem fez o pedido para sustentar foi a doutora Bruna Brígida Bezerra Torres. Doutora Bruna, está em sala? Boa tarde, Excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde. Doutora Bruna, aqui eu vou adiantar a Vossa Excelência que eu, na verdade, não estou conhecendo do mérito nessa apelação, porque eu estou reconhecendo aqui a competência da Justiça Federal neste processo. Então, assim, sem adentrar no mérito, mas adiantando aqui para Vossa Excelência, se quiser fazer a sustentação ou não, porque eu não vou adentrar no mérito, estou reconhecendo a incompetência da Justiça Estadual. A senhora ainda assim quer fazer a sustentação? Excelência, eu vou insistir na sustentação, porque a gente defende que é um acidente, um acidente por doença profissional, né? Ele é agricultor e todos os documentos médicos, né? Inclusive no laudo SAB do INSS e na perícia que já foi feita na Justiça Federal, estou demonstrado que o problema dele é uma hérnia de disco na coluna, né? Inclusive no laudo SAB, no laudo SAB do INSS, a menção do esforço repetitivo oriundo da profissão que ele alegava exercer. Então, eu vou seguir só nesse sentido. Não, fique bem à vontade, viu? Então, a senhora tem os 15 minutos regimentais. Tá ok, Excelência, obrigada. Excelência Senhora Doutora Desembargadora, presidente dessa Egrégia Câmara, na pessoa de quem cumprimento os demais nobres julgadores e relatora deste processo, outro representante do Ministério Público e da Defensoria Pública, caro colegas advogados, servidores e todos presentes. Presente sustentação oral visa demonstrar com devido respeito, né, o erro injudicando da respeitada sentença, que no nosso entender, ele confundiu, o juiz Acol acabou por confundir a incapacidade laboral com redução da capacidade, né? Pois a sentença, ela remete à improcedência do pedido no tocante à inexistência de incapacidade. E a questão do auxílio-acidente, o que se precisa estar demonstrado é a redução, que a gente entende, Excelências, que está demonstrado no próprio laudo constante no ID 24, 86, 15, 35, que no seu item 4, ele conclui redução leve e permanente da capacidade laborativa. Então, a gente entende que a questão da redução resta comprovada, inclusive, a sentença vai de acordo ao termo repetitivo 416 do STJ, né, que diz que existe para a concessão do auxílio-acidente a existência de lesão decorrente de acidente de trabalho, que implica em redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, e ressalta que o nível do dano e, em consequência, o grau de maior esforço não interferem na concessão do benefício. Né? E enfatizo nesta oportunidade, tendo em vista já o adiantamento da posição da eminente relatora, que o autor ele é portador de hérnia de disco, né, que vem se agravando com o passar dos anos, conforme os laudos médicos anexados a iniciais, a perícia SAB e a perícia na qual eu acabei de mencionar. Então, diante destas considerações, eu encerro minha sustentação,
para requerer de Vossas Excelências que considere que o acidente resta comprovado nos autos, que a lei exige apenas reconheçam que a lei exige apenas a redução da capacidade laboral, né, e que a perícia, na qual já mencionei, atesta de forma inequívoca a existência dessa capacidade, redução permanente, né? Requer o reconhecimento, quer o conhecimento total provimento do recurso, para fim de reformar integralmente a respeitar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido. Neste termo é o que se requer, com medida de direito à mais mínima justiça. Agradeço a todos a oportunidade. Boa tarde, bom trabalho. Obrigada, doutora Bruna Brígida. Eu vou pela proposta de emenda, que está assim vazada. Caso em exame, a apelação interposta pelo autor, buscando a reforma da sentença, que julgou improcedente o pedido de benefício de auxílio-acidente decorrente de doença profissional, aduzindo apelante à redução da capacidade laborativa decorrente do exercício da profissão de agricultor. A questão de discussão consiste em analisar a competência da Justiça Estadual para o julgamento e processamento da lide e o direito à concessão de auxílio-acidente por redução da capacidade laborativa em decorrência de doença profissional. Razões de decidir. A lide envolve uma autarquia federal previdenciária e seu beneficiário. Entretanto, a matéria não atinge a acidente de trabalho, o que atrairia a competência da Justiça Estadual. Ao contrário, dos documentos dos autos e do laudo pericial, se constata que o benefício requerido tem natureza previdenciária sem origem na atividade profissional, não havendo mínima comprovação de que o requerente exercesse a alegada atividade habitual de agricultor. Para a constatação da condução de segurado especial rural e garantir a concessão dos benefícios previdenciários, é necessária a comprovação do exercício de atividade rural, mesmo de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, na forma do artigo 39, inciso 1, de número 8.213/91, de uma forma que, quando os documentos não forem suficientes para a comprovação dos requisitos previstos na lei, ou seja, a prova material plena, existe a comprovação do início de prova material de atividade rural, ou seja, a apresentação de documentos contemporâneos ao período que se quer comprovar com a corroboração dessa prova indiciária por prova testemunial idônea. Constata-se a ausência da comprovação do nexo causal entre a doença que acomete o segurado e o labor habitual exercido, no ônus que competia o autor, observando-se contradição entre os fatos narrados e os documentos comprobatórios apostados nos autos, o que afasta a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento deste feito. Do exposto, reconhece a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a presente demanda, declarando, assim, a nulidade da sentença e determinando a remessa dos autos à Justiça Federal. Apelação prejudicada. Como vai levar? Também acompanho Vossa Excelência pela remessa do processo ao TRF. Doutora Tereza? Também, Excelência, acompanho por conta da fundamentação da Obrigada, senadora Tereza. Portanto, proclama resultado, apelação prejudicada, remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do voto por mim proferido. E assim encerramos os pedidos de preferência para sustentação. Assim, então, sim. Presidente, Pois não. eu estava esperando ouvir o doutor Edson, mas aqui eu não tenho processo aqui para
a gente escutar a voz dele, né? Sim, que dá uma, Ah, uma voz marcante, né? É. Meu conterrâneo lá de Sobral. Vamos dar, eu indago aqui ao desembargador Evaldo se confirma todos os votos proferidos em ambos os sistemas. pois não, presidente. Confirmo, sim, em ambos os sistemas, da minha relatoria, na qualidade de vogal, processos pautados ou extra-pautados. Obrigada. Eu investi aqui a ordem, mas eu preciso voltar para o procurador e o defensor. Desembargadora Tereza, já comecei, vou conferir. Pois não, excelência, também confirmou todos os votos por mim proferidos, com vogal relatora, em ambos os sistemas. Obrigada, desembargadora Tereza. Por minha vez também, eu confirmo todos os votos por mim proferidos em ambos os sistemas, PJE e SAG, tanto na condição de relatora como vogal. Agora sim, que do doutor Luiz Laércio, e há alguma manifestação acerca dos processos de interesse da Procuradoria-Geral de Justiça. Vou votar, excelência, não, só me resta agora cumprimentar os membros dessa coordenação da Câmara, faço uma pessoa de Vossa Excelência, e cumprimentar especialmente também aqui o defensor público, doutor Vitor, e desejar uma boa tarde. Obrigada, doutor Luiz Laércio, doutor Vitor, também de Vossa Excelência, se tem uma observação ou manifestação a fazer acerca dos processos de interesse da Defensoria Geral de Justiça. Boa tarde. Todas e todos. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, presidente desta igreja, a desembargadora Maria Neide. Obrigado que também saúdem o seu nome. Os demais integrantes, desembargadora Feliz Reuma, desembargador Luiz Evaldo, cumprimentar também o excelentíssimo procurador de justiça, doutor Luiz Laércio, a ilustríssima coordenadora, doutora Beatriz, aqui na Instituto Pessoas, eu saúdo também os servidores e a Força Policial aqui presente. Cumprimentar também o jornalista Edson Silva, sua presença, a assistência, e ratificar, presidente, as razões recursais e contra-razões recursais já incluídas nos processos que se encontram sob o patrocínio da Defensoria. Obrigado. Obrigado, doutor Vitor. Eu queria anunciar que hoje nós julgamos 157 processos, né? Que é uma boa produtividade, considerando a ausência da desembargadora Maíde, né? Então, antes, porém, de declarar encerrada essa sessão, eu queria propor um voto de pesar pelo falecimento ocorrido no último dia 8, do senhor Grijalva Nogueira Bevilacqua, que vem a ser o pai da doutora Ismênia Nogueira, que foi secretária desta Câmara há muitos anos, né? Então, eu queria fazer esse registro. Estão todos de acordo? Então, que o voto seja encaminhado à doutora Ismênia, né? Bem, agora não havendo mais alguma coisa dos municipais queiram registrar? A doutora Evaldo, a doutora Tereza? Eu É? Né?
É da Beatriz? Então vamos registrar isso também em alta, né? Caso que o voto pesar, perdão. Nossa alegria. Nossa alegria, depois do voto pesar, congratulação pelo seu dia, né, de nascimento, que seja aí por muitos anos, né, com muita saúde, né? Então, parabéns. Gostaria também de registrar meus parabéns, viu, doutora Beatriz, pelo seu trabalho, né? Enfrentou aqui a transição, né, da secretária anterior muito bem, nos assessorado. Também fazer só um registro da disponibilidade de Vossa Excelência de vir nas férias e fazer com que essa sessão pudesse ser realizada. De qualquer forma, é uma interrupção, e não é só no dia, né? A gente sabe que antes, um pouquinho, tem que verificar todos os processos, e nos possibilita também a nossa produtividade. Sim, sim. Eu tinha pensado em fazer isso somente quando tinha alguns processos pendentes, inclusive da relatoria de Vossa Excelência, mas mesmo sabendo que não iria ser apresentado hoje, eu mantive esse pensamento em razão da ausência da doutora Nailde, para não prejudicar, né, a Câmara, não só vamos dizer assim, adiar o julgamento dos meus, mas de Vossas Excelências também. Valeu bastante, então, e todos estarão ainda dentro do mesmo mês, então não tem prejuízo, né? Sim, sim. Mas pelo menos hoje nós conseguimos, né? E vou adiantar que vou ressalvar também o restante das minhas férias a partir de segunda-feira. Porque, apesar de estar precisando de mais uns dias de folga, mas eu compreendi que nesse período que vamos ter daqui para frente, que responder ainda aqueles questionários do CNJ, acho importante eu retornar de novo, tá? Muitas atividades pendentes, apesar de eu estar precisando de tirar, mas nos fez de forma. Pois não havendo mais nada a tratar, né, eu dou por encerrada a presente sessão, desejando a todos uma ótima tarde e um restante de trabalho aqui muito produtivo. Ainda vou lá para o TRE daqui a pouco. Fique registrado meu pedido de ressalva, apesar de eu fazer o sei, viu? Constava. Muito obrigada a todos.